Nós vamos ler um texto hoje, e eu quero compartilhar com você o Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 12, e do verso 1 ao verso 8. Não tinha como não falarmos de Jesus nesta noite. Hoje é ceia, mas nós vamos falarmos hoje de algo que tem que estar muito implícito dentro de nós. Bem, nós vamos ver aqui quais são as lições dentro desse texto bíblico que nós aprendemos com esta mulher. O que ela nos ensina? Bem, Evangelho de João 12, do verso 1 ao 8, diz assim. Eu vou ler o verso primeiro, e a igreja leu o verso 2, todo mundo junto. Aí eu vou ler o 3, aí a igreja leu o 4, até encerrarmos no verso 8. Todos entenderam? Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Jesus. Fale, Senhor, com a tua igreja, que eu seja nesta noite um canal, que pelo teu Espírito Santo ministrar ao meu coração, e que eu possa transmitir, Senhor, à tua igreja, a tua vontade, o teu querer. Não apenas, Pai, ao pregarmos, mas também ao sentirmos o Senhor neste lugar. Que o teu Espírito Santo envolva os 4 cantos deste ambiente, para que aonde esteja um coração aberto, possa receber do Senhor o que o Senhor tem para dar. Muito obrigado, Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Deus é bom. Quantos estão alegres, diga amém. Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Irmãos, esse texto é um texto que nós podemos até, talvez, falar, mas hoje é culto de ceia. Hoje nós estaremos sentando à mesa para celebrarmos a ceia do Senhor. E o que esse texto bíblico tem a ver, né, com a ceia? Primeiro nós precisamos entendermos aqui, né, e eu quero já passar para a igreja, entendemos dentro desse contexto, né, dessa leitura bíblica, quais são as ações de alguém, né? Qual é a maior característica de alguém que age desta forma como esta mulher agiu? O ímpeto dessa mulher de fazer o que ela fez, nós vamos ver dentro desse texto, não foi para se aparecer. Ela não fez o que ela fez naquele momento, diante das pessoas que ali estavam, para se dar de destaque. Não. Então o tema da mensagem hoje
para nós é o amor que adora com tudo. Com tudo. Primeiro nós precisamos entender o que está acontecendo nesta casa. Quem eram essas pessoas? Maria, o texto já vem narrando para nós, esta mulher, ela era irmã de quem? De Lázaro, que a Bíblia diz que Lázaro era amigo de quem? De Jesus. Nesse contexto histórico aqui, nós vamos perceber que Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então Jesus, ele é alguém que tem comunhão, que tem relacionamento. Jesus é um homem, é alguém que anda no meio dos homens, entra na cidade, sai das cidades, mas que tem relacionamento. O texto vai nos dizer aqui que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai à cidade chamada de Betânia. Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Jerusalém é a cidade, o palco da celebração do que nós estaremos daqui a pouco fazendo aqui. Então Jesus, antes de ir para Jerusalém, Jesus passa por Betânia. E Jesus vai passar por Betânia para conversar com seus amigos, para sentar à mesa com eles, para comungar com eles, uma comunhão, um relacionamento. E o interessante é que esse texto bíblico, dentro do seu contexto literário, ele vai aparecer dentro dos 4 evangelhos. Ele vai aparecer no Mateus capítulo 26, a partir do verso 6, em livro de Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 14, Evangelho de Lucas capítulo 7, e Evangelho de João capítulo 12. Só que dos 4 evangelhos, João, ele é o mais detalhista. O evangelista João, ele identifica os personagens. Ele traz alusão naquele cenário que Jesus se encontra dentro de uma casa, reunido com pessoas que ali estavam, e ele passa a dar o nome aos personagens que ali estavam, como Marta, Maria, Lázaro, o amigo de Jesus, a qual o tinha ressuscitado. E João vai trazer para nós um ponto muito chave nesse encontro, nesta reunião, que era sobre o perfume, o cheiro, o que contagiou o ambiente. E ele traz para nós um sentido, vamos colocar aqui, muito especial. Porque o que foi feito, o que foi realizado, a ação que naquele momento teve aquela mulher, com algo que ela coloca, que ela derrama aos pés de Jesus, o Evangelho de João vai fazer a seguinte narrativa, que aquilo que ela derramou não era nada falso. Não havia uma mistura. Não havia alguma coisa que pudesse tirar a pureza. O evangelista João, ele é o único evangelista que ele vai nos trazer esse ponto, mencionando para nós que aquele perfume, que aquele nardo era puro. Vou repetir. João, ele é o único evangelista que vai trazer para nós, ao nosso conhecimento, que na ação daquela mulher, o que ela está fazendo, derramando, derrubando, colocando nos pés de Jesus, era algo puro. Puro. Segundo ponto, além de ser puro, era algo de muito valor. Muito valor. E qual é o peso, dentro do contexto teológico para nós hoje? Qual é? É que a atitude de Maria vai mostrar para nós que ela o reconheceu antes mesmo de ser glorificado.
A atitude de Maria é uma atitude de reconhecimento da divindade de Jesus. Olha só, Jesus ainda não tinha recebido a glorificação do Pai. Jesus ainda não tinha subido aos céus. Jesus ainda não tinha sido glorificado diante dos anjos e do mundo espiritual. Mas Maria, ela tem uma atitude de olhar para Jesus e falar: quero eu ser alguém que reconheça a tua grandeza. Então nós vamos perceber que Maria, né, ela vai se tornar um símbolo da entrega total que Deus espera de quem o adora. Vou repetir. Maria se torna, dentro desse texto bíblico, para nós, para refletirmos aqui, nós vamos ver aqui agora, vamos andar, se torna um símbolo da entrega total. É total. Não é meia entrega. Não é 20%. Maria se torna o símbolo da entrega total que Deus espera de nós. Ah, aleluia. Maria não perde o tempo. Maria não perde a oportunidade. Maria não perde os seus sentidos, ela não se distrai, porque ela sabia que aquele poderia ser o último momento, ou talvez a última oportunidade que ela teria de estar ali com ele. E eu abro um parêntese aqui. Quem tem esse sentimento, todo dia vive como se fosse o último dia. Quem tem esse sentimento de si, todo dia vive como se fosse o último dia. Ele acorda, ele agradece o Senhor. Ele levanta, ele adora o Senhor. Ele é grato pela família, ele é grato pelo trabalho. Aí alguém diz assim: pastor, não é que o senhor não sabe da luta, mas até pela luta ele também se torna grato. Você sabe por quê? Porque é na luta que podemos ver o quanto Jesus está perto de nós. É na luta que podemos perceber o quanto Jesus tem feito por nós. É na luta. É lá na luta. Então Maria se torna o símbolo de entrega total que Deus espera do seu povo, ou que Jesus espera do seu filho, do seu servo. E aqui eu abro o primeiro parêntese da atitude de Maria. Qual é a atitude? Do amor que Maria tem. É o amor que reconhece o valor de Jesus. É um amor, ela tem um amor que ela reconhece o valor. Ela não tem um amor que reconhece o preço. Preço e valor tem diferença. Porque o preço está muito voltado, dando alusão a valor monetário, a dinheiro, a espécie, aquilo que se coloca. Mas valor não. O valor ele é implícito. Por que implícito? Porque pode ser algo que para mim ou para você não tenha, mas para alguém tem. Ou seja, valor é algo que talvez eu não dou a importância, mas tem alguém que se importa. Porque talvez no valor eu quero dar o preço. Oh, Jesus. E aí a gente se engana. Por que a gente se engana?
Porque naquilo que é para se dar o valor, a gente coloca o preço, a gente precifica. E aí a gente acha que vir para a casa de Deus está custando caro. A gente acha que para servir a Deus está custando caro. A gente acha que para sair de casa e fazer o evangelismo está custando caro. Mas quem não coloca preço, faz o sentido do que está dentro dele, o valor. Porque eu me importo. Talvez hoje seja a última oportunidade de glorificar a Deus, então eu glorifico a Ele. Talvez hoje em vida nesta terra seja a única oportunidade de eu dar testemunho do que Jesus tem feito na minha vida. E então, por onde eu passo, eu falo quem é Jesus. Alguém diz quem é? Eu digo, é o Senhor da minha vida, aquele que me libertou, aquele que me comprou, aquele que me santificou, aquele que mudou a minha história. Isso tem valor, não tem preço, isso tem valor. Tem valor. Por que tem valor? Porque no preço, muitas das vezes, eu me importo em estar em algum lugar para ser visto, mas no valor não, eu posso estar em qualquer lugar. Mesmo assim eu falo, mesmo assim eu me expresso, eu dou testemunho. Por quê? Porque este amor é um amor que reconhece o valor de Jesus. Eu não sei você, mas Jesus é valoroso para mim. Se tem mais alguém aqui nesta noite, glorifica o nome do Senhor. Sabe por que Jesus é valoroso para mim e para você? Porque somente pelo sangue de Jesus é que nós podemos alcançar a maior promessa que o homem pode ter. Eu não sei você, mas eu estou lutando para chegar lá. Eu estou pelejando para entrar naquele lugar que a Bíblia diz que é quadrangular. A rua é de ouro, os muros são de jaspe. Então quem valoriza, quem tem um valor por isso, ele não se importa com as críticas, ele não se importa com a oposição, ele sabe aquilo que ele está fazendo, do que ele está fazendo e para quem ele está fazendo, aleluia. Presta atenção, o verso de número 3, João 12, verso 3, diz que Maria ungiu os pés de Jesus. E ela ungiu com o perfume, e esse perfume era valiosíssimo, ao ponto de valer a cerca de 1 ano de salário. É como se alguém trabalhasse durante 1 ano e recebesse todos os meses o seu salário, e guardasse ali todos os meses, e lhe chegasse uma ocasião especial, aleluia, especial. E quando chegasse essa ocasião, você vai lá, peraí, hoje o dia é tão especial, que eu tenho que valorizar esse dia, não colocar preço, mas dar o valor ao dia que eu estou vivendo. Ei, tem gente que tem trabalho, mas reclama do trabalho. Tem gente que tem uma bicicleta, reclama da bicicleta. Tem gente que tem um carro, reclama do carro. Tem gente que tem uma casinha simples, reclama da casinha simples. Tem gente que não tem um guarda-chuva, reclama talvez lá da onde está, ou do sapato, ou daquilo que ele precisa. E talvez ele esteja vivendo, ele reclama. Por que ele reclama? Porque ele coloca o preço naquilo que ele tem. Mas quem coloca o valor, ele sabe que aquilo que ele está tendo é naquele momento de valor para a vida dele. E quem coloca valor não se frustra com a situação. Quem coloca valor extrai, talvez do meio da maior adversidade, os momentos especiais para a sua vida. Presta atenção. Maria guardou durante 1 ano os salários e foi e comprou esse perfume, deixou guardado o perfume, e o dia chegou.
E quando o dia chega, ela tem discernimento. Quando o dia chegou, ela teve um discernimento. Não foi Marta que falou para ela. Não foi Lázaro que contou para ela. Não, ela teve um discernimento. Jesus está indo para Jerusalém. Talvez eu não o vejo mais. E o discernimento que ela tem é: se ele chegou aqui e entrou em minha casa, oferecerei a ele o melhor do que está guardado. A gente vem para a igreja reclamando. Hoje eu vou falar. A gente reclama de tudo. Tem crente que reclama como está sendo tocado o louvor. Tem crente que reclama como foi feita a oração. Tem crente que reclama do grupo das crianças que demorou. Tem crente que reclama porque foi dada oportunidade para fulano. Tem gente que está perdendo tempo, não está tendo discernimento. Jesus está na casa e você não está vendo. Está passando o tempo. Está passando o tempo. E quem está fazendo não está nem aí para o que você está falando. Ah, Jesus. Porque ele está com discernimento. Eu vim fazer o que? Eu vim adorar, eu vim exaltar, eu vim glorificar, eu vim bendizer, eu vim fazer o que eu tenho que fazer, que é oferecer para Deus o meu melhor. Tem alguém aqui nesta noite que veio fazer isso? Tem alguém aqui que veio fazer isso? Aleluia! Maria reconhece, outro ponto, Maria reconhece que Jesus é digno do melhor, ele é digno. Não é assim que a gente faz quando alguém especial chega em casa? Você vai lá, a mulher prepara, fala para o marido, vai para o mercado, compra lá um negócio, faz isso, compra aquilo, e ela já tem tudo na cabeça. O marido não sabe o que vai fazer, mas ela já prepara, já vai, o marido chega com os ingredientes, ela já vai preparando, coloca na batedeira, no liquidificador, vai fazendo aquela mistura toda. Daqui a pouco você só sente o quê? O quê? O cheiro. Aí o convidado chega no portão e a primeira expressão que ele diz é: tem coisa boa aí dentro. Ó, o cheiro. E aí o que a gente faz para reconhecer que aquela pessoa é especial? Você prepara o ambiente, você prepara o lugar. Não é assim? Tem umas irmãs, não vou nem falar. Tem umas que o negócio é tão sério que a faxina começa a ser às 8 da manhã. E tem hora que eu falo assim: mas para que isso? Não. Né? Não. Tem que ser. Porque quem está chegando é digno. Tem valor. Quem não tem valor, você faz o quê? Quando chega na porta da sua casa? Você enrola ele o máximo possível no portão. Ah, irmão, será que não tem ninguém que faz isso? Você enrola o máximo no portão. Fica ali conversando, daqui a pouco alguém grita lá de dentro e fala assim: graças a Deus alguém me chamou. Aí você fala: tem que resolver um problema e tal. Porque não tem. Mas quem é digno, você tem prazer de receber. Sabe o que ela viu em Jesus? Ela viu nele mais que um profeta.
os outros que estavam ali, muitos, porque eles diziam isso, essa foi a indagação de Jesus. O que eles falam a meu respeito? Os discípulos, não foi isso? Aí ele falou, uns dizem que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é aquilo. Aí Jesus olha para ele e fala, e vocês? O que eu sou para vocês? Aí Pedrão se põe de pé e fala. Aí Jesus fala assim, não foste a carne que revelou você, mas foi o Espírito de Deus, o Pai. E o interessante é que este amor que reconhece o valor de Jesus, Maria está dizendo, eu não reconheço o Senhor como um profeta como os demais, mas eu reconheço o Senhor como um filho de Deus. Então, se é filho de Deus, tem honra de filho de Deus. Quem é profeta tem honra, profeta. Mas se é filho de Deus, ela entra dentro do lado do ambiente, pega o nardo, traz e está todo mundo olhando. Irmãos, eu gosto disso, porque Jesus fica em silêncio. É um culto, irmãos, é um culto. Jesus está na casa dos seus amigos, os discípulos estão com ele. Aonde Jesus está? Qual é a palavra? É de vida, de salvação, de libertação. Aonde os crentes se reúnem? Qual é o diálogo? É falar de Jesus. E Jesus está ali, reunido com os discípulos na casa de Marta, Maria e Lázaro. E eles estão, querendo ou não, fazendo um culto. Está todo mundo ali e tal. Aí Maria sai de fininho, vai lá e pega e traz. E aí e a gente é assim, né? A gente gosta de sempre estar vendo o que o outro vai fazer. A gente não se preocupa com o que nós temos que fazer, a gente se preocupa com o que o outro vai fazer. Porque eu tento, amparar ou trazer uma qualificação naquilo que eu estou fazendo, mediante o que o outro faz. Então Maria vai lá, pega, e quando ela chega, dobra nos pés de Jesus e vai lá e vai virando. Vai virando. E aí está todo mundo olhando sem entender nada. Para que ela está fazendo isso? Qual o propósito? O amor que reconhece o valor de Jesus, Mateus capítulo 13, do verso 44 ao 46, diz assim, olha só. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Ele olhou a pérola, ele faz uma avaliação, fala, essa pedra tem um valor. Alguém olhou e falou, não dou nada. Alguém olhou também, mas quando aquele homem, que é o que você está falando, quando aquele homem encontra essa pérola, diz Jesus que este homem faz uma avaliação entre as coisas que ele tinha com a pérola. E na hora de fazer a avaliação, ele faz o seguinte, do que eu tenho, mesmo que eu venda tudo, não chegue o valor que essa pedra tem. Mas o contexto é que Jesus está dizendo o seguinte, o que o homem fez, a atitude deste homem é que este homem, ele não se importa com os seus bens, ele não está firmado na sua conquista pessoal aqui, porque ele faz o seguinte, essa pérola tem um valor muito grande, ninguém viu, mas eu percebi. Aí ele vai e vende tudo que tem e vai e compra a pérola, que para muitos talvez não tinha valor. Reflexão, a pérola é Jesus.
Muitos não valorizam, não dão o devido valor. Mas a palavra diz que aquele que renuncia, aquele que entrega, aquele que abre mão de tudo e segue a Jesus, porque é a pérola valiosíssima, esse encontra a maior riqueza que o homem pode ter na sua vida. É a riqueza, é o valor. Segundo ponto, o amor que dá com liberalidade, sem medo. O coração de Maria está tão envolvente com este amor, que ela não se preocupa com o que vai acontecer depois. Ela não está nem aí, se não vai ganhar mais, se não vai conseguir ajudar mais. Não, ela não está nem aí. O coração desta mulher é um coração liberal, é um coração de devoção. E além de ser um coração de devoção, é um coração que não tem medo. Não tenho medo. Todas essas coisas são passageiras, mas estar com Jesus é algo que me encaminha para a eternidade. Todas as coisas neste mundo vêm e vão, porque são momentos da vida do homem, mas ter Jesus é a maior garantia, é a maior riqueza que alguém possa ter. E o que nós aprendemos com esta mulher é que quando ela age dessa forma, verso de número 3 diz que quando ela derrama, a ação de derramar, todo mundo viu. Mas o que fez com que mobilizasse todos que ali estavam foi o perfume que invadiu aquele lugar. Você já viu o crente que tem Jesus? Quando ele chega num lugar, a paz que chega junto, a tranquilidade chega junto. O ambiente pode estar de ponta cabeça, mas quando ele chega, a paz de Cristo chega junto. Alguém está lá atormentado pela situação, ele chega, não, confia em Deus. Vem cá, vamos orar, vamos orar. Ele está aqui, porque eu cheguei, ele veio comigo, ele tem certeza. Vamos orar. Ele vai entrar na situação, ele vai entrar na causa. Quem tem Jesus, irmãos, aonde chega o ambiente muda. O perfume, olha só, o perfume que derramou, o cheiro, contagiou o ambiente. E o que fez com que Maria não medisse o esforço para adorar a Cristo. Outro ponto, a entrega de Maria foi visível e impactante. Por que visível? Porque eles viram o que Maria fez, e impactante pelo ambiente que mudou. Por que mudou? Por conta do perfume que tomou conta daquele lugar. O perfume encheu o ambiente. Vamos lá? Terceiro ponto. Depois que Maria faz tudo isso, o que ela está apresentando em ação para as pessoas que ali estão, é que eu não vou economizar no que eu tenho para oferecer ao meu Jesus. Tem gente que economiza, não dá glória a Deus, não dá aleluia, parece que não tem motivo para agradecer, parece que não tem motivo para adorar, parece que não tem motivo para bendizer, parece que não tem motivo para levantar, parece que não tem motivo para... Parece que não tem, mas deixa eu te falar que o primeiro motivo você já tem e eu também tenho, sabe qual é? Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, perdoou os meus e os teus pecados e nos fez filhos de Deus. E por conta disso, a Bíblia diz que nós nos tornamos cordeiros de Deus por intermédio de Cristo. Então, se você quer motivo de bens materiais, tu vai ficar esperando para glorificar? Eu não fico esperando, porque a maior bênção é a bênção que eu já recebi, você também, que é de ser agora chamado filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Filho de Deus. Ela não economizou em oferecer a Deus, em oferecer ao Senhor. E a gente economiza. A gente economiza.
E interessante é que não apenas economiza, como tal, muitas das vezes a gente, além de economizar, a gente acha ruim com quem está oferecendo. Não é assim? A gente acha ruim, porque fulano está. E ele vai continuar fazendo o que tem que fazer. Se ele tem um coração de Maria, ele vai continuar entregando o que ele tem que entregar. Ele não está perdendo tempo, porque ele sabe que Jesus está na casa. E você está olhando para as situações, você está olhando para o exterior, você está olhando para as questões, está perdendo tempo. Jesus está falando, eu estou aqui, você não está me vendo, mas tem alguém me vendo. Eu estou aqui, você não está me adorando, mas tem alguém me adorando. Eu estou aqui, você não glorifica a mim, mas tem alguém glorificando. Eu estou aqui, você não dá testemunho do que eu fiz na sua vida, mas tem alguém dando testemunho. Deixa eu te dizer, se você não adora, se você não glorifica, se você não exalta, Jesus não fica preocupado com isso, porque a Bíblia diz que Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, e os verdadeiros não se intimidam com aqueles que criticam, os verdadeiros colocam de pé, os verdadeiros levantam a mão, os verdadeiros dão glória a Deus, os verdadeiros exaltam, os verdadeiros glorificam, porque não perde o tempo, não perde o tempo. Aleluia. Amor generoso e livre. Davi vai dizer em 2 Samuel 24, não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Você dá a Deus o seu melhor ou apenas o que sobra? O melhor ou o que sobra? Tem um ditado que diz assim: o semear é opcional. O semear é opcional, é você que escolhe o que você quer semear. É você que escolhe se você quer adorar ou não. É você que escolhe, é você que decide se Jesus merece a tua adoração. É você que decide se Jesus merece esse comprometimento, esta aliança. É você. O semear é opcional. Eu decido, mas a colheita. Sabe por quê? Não tem como você colher algo de excelência se você não faz. Por onde? Quer colher de Deus uma resposta? Porque resposta de Deus não vem se não for primeiro semeado. Sabia disso? Primeiro você semeia, para depois colher. Qual é o nosso problema? É que a gente quer a colheita sem fazer nada. A gente não vem, não faz oração, a gente não jejuma, não consagra, a gente quer, e a gente fala, Jesus cura, ele fala, sim, é o nome dele, o nome dele tem poder, cura, mas ele pode curar assim, chegar curado, pode, do nada pode, mas você vê como Jesus ele quer ter um relacionamento, que ele pode fazer isso, ele pode, da onde ele está, lá da glória, do seu alto sublime trono, ele pode dar um decreto de lá, e aonde tiver um enfermo se levantar, sem que ninguém esteja por perto, pode ou não pode? Pode ou não pode, irmãos? Pode, de onde ele estiver, mas Jesus quer ter um relacionamento, ele pode fazer isso, mas ele quer que você seja um instrumento dele, ele quer que você ore por alguém, ele quer que você testifique por alguém, e que você chegue no lugar e fale, olha, esse Jesus que eu tenho dentro de mim, que é tudo o que eu tenho, o de mais precioso que está dentro, o vaso é de barro,
O vaso é de barro, mas o que tem dentro é a excelência do poder, da glória de Deus. É chegar num lugar e falar assim, olha, a expressão de Pedro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, olha, eu não tenho nada disso, o vaso é de barro, mas o que eu tenho, o que está dentro, levanta e anda. Jesus estava onde? Quando Pedro fala, levanta e anda, aonde Jesus estava? Vocês não sabem dizer onde Jesus estava, não? Pedro está na porta do templo chamado Formosa. Jesus já tinha ido embora. Já tinha subido aos céus, a ascensão do Senhor. A Bíblia vai dizer que foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, sobre todos os principados e potestades. O nome que é sobre todos os nomes. Salmo 24, se não me falha a memória, expressa isso na revelação. Então Pedro está na porta do templo chamado Formosa com João. E ele faz a seguinte expressão: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, ó, levanta e anda. Aí a pergunta que eu faço: aonde Jesus estava? Aonde Jesus estava? Na glória, no seu alto e sublime. Só que Pedro está onde? Pedro está onde? Na terra. Então Pedro está dizendo, é no nome dele, levanta e anda. E Jesus está no céu dizendo, está assinado, pode levantar, está assinado, pode sair dessa situação, está assinado, eu mudo a tua história. Ei, irmão, se nós não entendermos que esta aliança é algo sério, que precisamos viver isso, e aqui eu encerro. Aleluia. Eu encerro porque, fazendo a última análise aqui do texto, o amor que Maria expressou naquele momento foi o amor que resiste às críticas e persevera na adoração. Não é assim? Alguém canta e fica sabendo depois, nossa, cantou errado, alguém pregou, alguém fica... Ei, quem não vive de holofote, não precisa de aplausos. Quem não vive de holofote, não necessita, não precisa de aplauso. Então, se ele não precisa de aplauso, porque ele não vive sob holofote, então ele não se preocupa, porque o que ele está fazendo, ele sabe para quem é. O que ele está fazendo, ele sabe de que forma é, ele sabe qual é o seu envolvimento, qual é a sua entrega, qual é o valor que ele está dando naquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele não vai se preocupar com os críticos. Sabia disso? Se preocupa com os críticos. Gálatas capítulo 1, verso 10 diz: se eu ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Porque se a gente ficar desapercebido, a gente passa a fazer as coisas para agradar os homens. A gente passa a fazer as coisas para envolver as pessoas, para envolver os homens, para viver no holofote. E Jesus vai ficando pelos cantos. A gente entra na igreja, não convida Jesus para estar no meio da igreja. A gente entra num culto como esse, não convoca, não chama Jesus, Jesus vem aqui, nós estamos aqui para te adorar. A gente entra num lugar como esse, se preocupa com fulano, com ciclano, se preocupa com roupa de ciclano, se preocupa com a posição do outro. E Jesus está no canto da igreja, quietinho, só olhando a minha e a tua atitude.
Jesus está em silêncio, observando o que está acontecendo neste culto. Porque a gente vem e não dá o devido valor que o nosso Jesus merece. Mas quem dá o devido valor, a primeira coisa que ele faz quando chega num lugar como esse, ele fala: Jesus, cheguei, vem comigo aqui, Senhor, porque eu não posso sair desta noite sem me adentrar na tua presença, sem me prostrar nos teus pés, porque o que eu vim oferecer para o Senhor nesta noite é de todo o meu coração. Maria não se preocupa com o crítico, que critica porque ela estava fazendo aquilo. E o interessante é que Jesus a defende. É assim que Jesus faz, você não precisa você mesmo se defender. Alguém está dizendo: não vem nada de bom aí, você não sabe fazer nada, não precisa ficar batendo no peito, tentando expressar alguma coisa, não. Confia nele, porque ele já está te defendendo. Confia nele, porque ele já está te defendendo. O crítico falou assim: poderia vender e dar aos pobres. Aí Jesus fala assim: sem discernimento, não percebe que eu estou aqui. Ela discerniu. Vocês vão estar todos os dias com os pobres. Mas ela percebeu que esse foi o momento que ela teria de estar comigo pela última vez. E aqui nós encerramos. Adorar a Deus com sinceridade envolve entrega, valor e coragem. Entrega porque você tem que fazer por onde. Valor porque é aquilo que você praticamente valoriza, que dá ênfase. E coragem porque as circunstâncias vão surgir e você tem que continuar de pé, avançando para frente. Como Maria, nós devemos expressar o nosso amor de forma visível e transformadora. Uma igreja cheia do amor de Maria exala um perfume que enche a comunidade, o bairro, a casa, aonde ele chega. As pessoas recebem. Porque não chegou alguém qualquer, chegou alguém que exala o perfume de Jesus. Chegou alguém que manifesta o brilho de Jesus. Isso é ser cristão. Adore a Deus com tudo. Entregue a sua vida. A gente costuma fazer, sabe o quê? A falar assim: não, Senhor, eu vou te adorar só com isso. Tem situações que acontecem na vida da gente que a enfermidade chega, a gente vai para um leito, ou fica imobilizado. E aí a gente começa a fazer promessas, dizendo: Senhor, me dê uma nova oportunidade, para que eu vou para a tua casa. Aí muitas das vezes Deus está falando assim: você teve tempo de ir, não foi? Quantas das vezes eu tive te esperando no culto de ensinamento e você não apareceu para aprender da minha palavra? Quantas das vezes eu tive num culto de oração e você nem foi lá para conversar comigo? Quantas das vezes eu estive no domingo pela manhã, no ensino da IBD, na instrução para que você venha crescer, e você nem se preocupou, você não deu valor, você dormiu. Quantas das vezes no culto da família, você veio para a igreja, mas desatento, não percebeu o que eu queria fazer na tua casa. E a gente vive esta vida de religiosidade. A gente vai vivendo esta vida de religiosidade, o tempo passando, e a gente está assim dizendo: ó Senhor,
Ó Senhor, e o Senhor está dizendo: aonde eu estou na tua vida? Eu estou no meio ou eu estou no canto? Eu estou no meio ou estou no canto? Você é alguém que realmente me adora e faz de tudo, entrega tudo, ou é alguém que divide a tua adoração? Porque foi isso que o crítico fez. O crítico caminhava com Jesus, andava com Jesus, viu Jesus fazer milagre, mas na hora de adorar Jesus, ele falou: podia separar essa parte. Adorar a Deus é entregar a nossa vida, os nossos recursos, a nossa adoração, o nosso coração. Não como obrigação, mas como expressão sincera de amor. Sincera de amor. Eu vi um pastor um tempo desses atrás, nas redes sociais, ele ministrando na igreja dele, ele falando assim: irmãos, nós estamos vendo uma época que as pesquisas estão dizendo, foi agora recente, as pesquisas parece que demonstrou que a quantidade de evangélicos dobrou, cresceu, está mais do que os católicos. Foi agora. Pesquisa que você vai ver aí depois. O censo que foi feito agora aí é que no Brasil a quantidade de evangélicos ultrapassou o número de católicos. Ultrapassou. E esse pastor falou o seguinte: que interessante isso. A quantidade de evangélicos ultrapassa em números, mas as igrejas estão vazias. E eu fiquei refletindo isso aí. Qual o valor? E ele termina dizendo: quando um pastor precisa ficar insistindo, inventando moda, criando ambientes, situações, para que o povo venha adorar a Deus, ele falou assim, forte a expressão: esse povo está indo adorar, mas qualquer outra coisa, menos a Deus. E isso me impactou, porque eu também estou nesse meio. Quando eu venho para a igreja, eu venho com qual coração? De entrega ou de obrigação? Qual é o coração que eu venho? Eu posso estar sorrindo para você aqui, mas Jesus não está preocupado com o meu sorriso. Jesus não está nem aí com o meu semblante. Jesus está olhando para o meu interior. Eu posso estar sorrindo, mas o coração pode estar longe. Ou eu posso estar com o semblante decaído por conta da luta, mas sincero aqui com Deus. Ninguém sabe, mas Ele sabe. Esta mulher nos ensina que estar na presença de Jesus é servir a Ele de todo o coração. Amém? Quem crê que Ele está aqui, diga aleluia. Então reflita, eu também. Estamos dando preço ou valor naquilo que faz sentido para nós? Eu quero convidar os pastores, e eu convido a igreja a curvar as vossas cabeças e a fechar os vossos olhos. Quero orar com você. Tu és fiel, Senhor. Nos ensina, Jesus, que possamos aprender esta lição de vida que esta mulher nos deu, discernindo que estar na tua presença
é a maior oportunidade que nós temos. E quando temos essa oportunidade, ela também nos ensina de entregarmos tudo ao Senhor. Nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa adoração. Oh Jesus, essa mulher nos ensinou que o que tinha mais valor para ela não seria os outros anos que ela teria que trabalhar de novo, não, mas era a tua presença na casa dela. E ela demonstra isto, Senhor, em ação, em atitude. Quantas das vezes nós nos preocupamos com tantas coisas desta vida e colocamos desculpa no tempo, colocamos desculpa nos alfazeres, colocamos desculpa em responsabilidades, em compromissos. Mas tudo isso vai revelando, Jesus, aonde está a nossa prioridade. Isto vai revelando para nós o que esta mulher fez. Ela revela a nós aonde está a nossa prioridade, o que realmente nós temos valorizado, Senhor. O salmista vai dizer que é melhor estar um dia na tua presença, o valor é tão grande, estar na tua casa, buscando a tua face, do que 1000 dias em outros lugares. Nós vamos assentar esta mesa, Jesus, esta mesa que revela a nós o teu amor, esta mesa que revela para a tua igreja a tua entrega. Nós estamos neste culto diante desta mesa que revela para nós a grandiosidade, Senhor, do teu amor, a sua dedicação. O Senhor não voltou atrás, o Senhor foi até o final. E nós somos o resultado, Senhor. Nós somos o resultado, Jesus, do teu amor. Que este amor nos contagie, que possamos também viver esta cumplicidade. Que possamos viver um verdadeiro cristianismo. Não um cristianismo da boca para fora, mas um cristianismo que vem de dentro, que vem do âmago, de uma entrega, Senhor. Porque nós somos displicentes demais. Nós só te buscamos quando as coisas estão ruins. Nós só vimos para a tua casa quando as coisas estão dando errado. Nós só vamos aos teus pés quando tudo parece que não tem mais jeito. E esse tem sido o nosso estilo de vida. Mas não é isso que o Senhor quer de nós, porque esta mulher nos ensina que viver um verdadeiro amor é entregar tudo, 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 tudo em tuas mãos. É te servir de todo o coração. Pelo teu Espírito Santo, cumpra em nós, Senhor, a tua vontade, o teu querer. Se põe de pé toda a igreja. Pai querido, pega os pães, nós vamos apresentar a Deus. Estenda a mão para cá. Jesus, consagramos e apresentamos ao nosso Pai estes pães que foram feitos pela mão de um homem em uma confeitaria.
mas no símbolo, Senhor, da comunhão, da unidade da Tua igreja, nos faz o sentido de partilharmos este pão como o Senhor partilhou, e compartilhou com todos aqueles que criam no Senhor, e nós apresentamos a Ti, querido Deus, pois aqui revela o amor do Senhor para conosco. Consagramos em nome de Jesus, amém. Enquanto a igreja adora, todos pegaram aí um guardanapo, os irmãos que estão preparados para tomar a ceia. Ficou alguém sem pegar aí? Algum irmão que está preparado para tomar a ceia não pegou aí um guardanapo? Todos pegaram? Então, enquanto a igreja adora a Deus, os irmãos, os pastores estão partilhando o pão aqui. Já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, tendo fogo, peixe, pão, eis que da ceia vim, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. Tu és fiel, Jesus. Dá vida ao pão e nos traz consolação. Eis que tudo preparado vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes
poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Aleluia. Todos pegaram? Ficou alguém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, vai nos dizer que Jesus, tendo reunido os discípulos, pegou o pão e, tendo dado graça, disse: este é o meu corpo, que será entregue por vós. Todos juntos, comei dele, anunciando o Senhor. Deus de glória, Deus de glória, Teiramassurina, Maramassuri, Rei dará. Obrigado, Senhor. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não merecíamos, mas Ele nos amou. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Vamos dar graça ao cálice. Você que pode, coloque sobre os seus pés. Estenda as mãos para cá. Aleluia. Senhor meu Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu grande amor, por ter enviado o seu Filho, o seu único Filho, para o resgate da humanidade. E nós aqui estamos, Senhor, porque foi tirado dos nossos olhos a venda que nos cegava, e o sol raiou, o sol da justiça brilhou, e conseguimos ver, Senhor, o maior feito que o homem pode ter em sua vida, que é dos seus pecados serem perdoados, das suas iniquidades serem apagadas, o seu estado como homem ser mudado, de escravo do pecado para livres em Cristo. E neste momento consagramos e apresentamos ao Senhor este cálice, como símbolo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado naquele madeiro. E anunciamos, Senhor, que aguardamos a tua volta, a tão viva esperança que permeia o coração da igreja, em nome de Jesus, amém. Enquanto os diáconos vão passar com a bandeja do cálice, vamos louvar a Deus. Quantos creem que o Senhor ainda está na casa, diga amém. Então vamos adorar o Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Bendito
seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Toda a igreja. Algo mais que a neve, se este sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Semelhantemente, diz a palavra do Senhor que Jesus pegou o cálice e, tendo dado graça, Ele disse aos seus discípulos: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ficou alguém sem pegar? Todos pegaram? Bebei todos, anunciando a volta do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, continue trabalhando em nossos corações. Espírito de Deus, continue fortificando a tua igreja, para que possamos estarmos firmes, fortes, com coragem, aguardando a volta do nosso Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.